Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos continuar a conversar sobre os filmes, né, que concorreram ao Oscar, né? Ficou faltando eu falar aqui do filme do James Mangold, né, o Um Completo Desconhecido, né, que teve o Timothée Chalamet fazendo o papel do Bob Dylan, né? Então eu quero conversar sobre esse filme hoje com vocês, tá? Só dar uma ficha, né, do filme com relação às indicações e premiações, tá? Ele concorreu aos Globos de Ouro de melhor filme dramático, tá? Melhor ator para Timothée Chalamet, né, que acabou ganhando, né, e melhor ator coadjuvante para Edward Norton. Então ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator, tá? Para o Oscar, né, ele concorreu a 8 indicações, né? Melhor filme, melhor ator, né, Timothée Chalamet, melhor ator coadjuvante para Edward Norton, melhor atriz coadjuvante para Mônica Bárbara, um negócio assim, roteiro adaptado, figurino, som e direção. Tá? Então, quer dizer, ele não acho que acabou não ganhando nada, né? No Globo de Ouro ainda conseguiu ganhar para ator dramático, coisa e tal, né? E se propunha a ser uma espécie assim de cinebiografia, né? Como eu já falei, do Bob Dylan, tá? E vamos conversar um pouco sobre o filme aqui, vou dar spoiler sobre o filme, né? E como eu sempre faço, tá, gente? E o que acontece? É um filme que você vai basicamente para ver o Timothée Chalamet atuando, né? Ele fez um excelente Bob Dylan, né? Para começo de conversa, né? Então, quando você vai ver um filme desse, a grande atração do filme é essa, né? É um filme de ator mesmo. Você vai lá para ver o ator, né? Fazendo o seu trabalho, atuando, né? Você vê o talento dele, né? O filme, obviamente, roda todo em torno de Timothée Chalamet ali no final das contas, né? E a história do Bob Dylan, a gente vai ter também o Edward Norton também, que tem uma participação bem grande no filme, bem bacana, tá? É digno de uma indicação ao Oscar, mas realmente eu ainda acho que o Kieran Culkin foi melhor do que ele, né, no caso, né? Se a gente tiver que comparar só esses dois atores, né? Porque outros atores coadjuvantes também mereciam de repente levar a estatueta ao invés do Kieran Culkin, né, que está ganhando tudo por aí, né? Mas o que acontece? O que eu posso falar do filme em si? É uma boa cinebiografia, tá? É, o cinebiografado, apesar de ser talentosíssimo para fazer músicas, coisa e tal, era uma pessoa muito difícil, né? Tanto que a própria Joan Baez no filme, né, que é interpretada, né, pela Mônica Bárbara, se não me engano, a própria Joan Baez ali, ela chamou o cara de cretino e babaca umas 2 vezes, né? E o próprio Bob Dylan concordou, né? Então quem sou eu para discordar disso, né? Reza a lenda, né, que quando ele teve no Hollywood Rock aqui no Brasil, né, ele fechou todo um quarto, todo um andar de um hotel, né, que fica ali no posto 6 em Copacabana, acho que é o Rio Palace, não me lembro mais o nome do hotel, né, que foi onde fica o Shopping Cassino Atlântico lá em Copacabana, né, o hotel fica em cima, né, é o último prédio ali da Avenida Atlântica ali, né, e ele não queria saber de papo com ninguém, era um cara completamente recluso, ele fechou todo um quarto, todo um andar, né, de hotel só para ele ficar, e ele ficava correndo pelos corredores, né, fazendo, vamos dizer assim, Cooper para lá e para cá pelos corredores e treinando golpes de boxe, né? E aí depois o que aconteceu? Parecia que estava rolando um pagode num bar ali perto, numa birosca ali perto, e ele desceu, né, para ficar com os pagodeiros lá, né? Rolou essa coisa, né? E então ele sempre foi um sujeito de temperamento extremamente difícil, tá? E o filme mostra isso, tá, gente? O filme realmente mostra isso, né? De uma forma bem nua e crua, tá? E mas ele também é um artista super talentoso, né? Ele de repente era um grande nome da música folk americana, né? Se a gente fizer uma comparação muito torta, tá? A gente pode dizer que a música folk seria o equivalente à nossa música caipira brasileira, tá? E o country, por exemplo, seria equivalente ao sertanejo, né?
Só para diferenciar o que é música caipira e música sertaneja, pelo menos na minha cabeça, tá? Que não é especialista na área, né? Música caipira são aqueles grupos mesmo de música caipira antiga. Você pode falar, por exemplo, de um Tonico e Tinoco, do Milionário Zé Rico, até um Renato Teixeira entra nisso aí, de repente, né? E música country é de Chitãozinho e Chororó para aqueles grupos... Perdão, e música sertaneja, aqueles grupos de Chitãozinho e Chororó para frente, né? Então, se você puder estabelecer uma comparação aí, né? Muito torta, diga-se de passagem, tá? A música caipira seria a música folk, tá? E a música sertaneja seria a música country, né? Então, o Bob Dylan seria uma espécie de Tonico e Tinoco lá da América, né? Dos Estados Unidos, coisa e tal. E esse público de música folk só gostava de música acústica, só gostava de um violãozinho sendo tocado, sem bateria nem nada. E o Bob Dylan vai ser o cara que vai introduzir a guitarra elétrica, vai ser o cara que vai introduzir a bateria, vai introduzir o baixo, vai introduzir os instrumentos de uma música de rock, né? Misturados à música folk, né? Tanto que isso vai provocar um momento de turbulência muito grande entre o próprio Bob Dylan, né, e as pessoas que eram, vamos dizer assim, adeptas ferrenhas da música folk, né. E tem uma parte do filme que é muito engraçada que mostra isso, tá? Eu ri horrores naquela parte, foi muito engraçado, né? E é bem interessante, né? Você vê como ele acaba, né, provocando essa inovação, ele acaba meio que fundindo, né, esses dois estilos, né? E foi uma coisa que até deu certo, né? Teve uma galera que, por exemplo, que era música folk ali ferrenha, né, que passou a gostar, inclusive, né, desse estilo, dessa fusão que o Bob Dylan fez. Então, um grande mérito, de repente, na carreira dele foi justamente, né, conseguir essa fusão do rock com o folk, né, no final das contas, né. E aí o filme vai mostrando a história dele, vai mostrando detalhes da vida dele, é baseado num livro, né, um roteiro adaptado, né, como eu falei aqui, tá? E é um filme que, sabe, ajuda bastante, né, na parte musical. A parte musical do filme é sensacional, a parte musical do filme é muito bacana mesmo, tá? A gente não pode negar isso, entendeu? Mas a figura do Bob Dylan, minha Nossa Senhora, o carinha difícil, o carinha complicado, entendeu? E aí o Timothée Chalamet entra, né, conseguindo realmente encarnar essa figura do Bob Dylan, essa figura complicada dele mesmo, entendeu? E a gente vê uma excelente atuação que até era digna de ganhar um Oscar, tá? Mas a concorrência estava muito grande realmente, né? Eu ainda acho que, de repente, o Health, né? Que a gente fala agora Health, né? Porque é em inglês, né? O Health Fiennes, de repente, merecia pelo conclave, né? O próprio Adrien Brody, que explodiu em O Brutalista, acabou sendo realmente o vencedor, tá? Eu realmente estava torcendo pro Ralph Fiennes, né? Depois que eu vi O Brutalista, eu virei a casaca e passei a torcer mais pro Adrien Brody, né? Agora, é o tal negócio, são atores das antigas, né? Bem interessante ver que esse prêmio de melhor ator, tá? Não premiou o ator bom, o ator novinho, que tem uma carreira promissora, como foi no caso de melhor atriz, tá? Na categoria de melhor ator, realmente você ficou mais em cima desses medalhões do passado mesmo, né? Que é interessante ver também, né? Que foi muito legal ver o Adrien Brody, né? Que fez o pianista, depois apareceu alguma coisa aqui ou ali, sumiu e agora voltou com força total em O Brutalista, ganhando novamente um Oscar, né? Inclusive o discurso dele, ele realmente falou o tempo que ele quis, né? Quando botaram a música para cortar, ele falou: corta essa música aí. Né? E falou o tempo que ele quis à vontade, né? Botou toda a produção do programa ali de joelhos frente a ele, foi um negócio muito bacana ver isso, tá? Então, gente, o que eu posso falar, né, do Um Completo Desconhecido, não é um dos meus favoritos filmes, né, que foram indicados ao Oscar desse ano, não, tá? Eu realmente gostei muito de Anora, gostei muito de Conclave, gostei muito de O Brutalista, eu acho que esses aí realmente têm, vamos dizer assim, um charme todo especial, realmente foram os filmes que chamaram muito mais a minha atenção do que Um Completo Desconhecido. Mas ainda assim, Um Completo Desconhecido é um bom filme, tá? E realmente eu acho que ele mereceu as indicações que teve, né? Se bem que figurino eu acho que teve gente muitíssimo melhor, né?
Mas tudo bem, deixa quieto, tá? Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.